Se quiser, assim. Estamos ao vivo. Esse é o primeiro episódio do podcast 3 Pontos, o braço da nossa empresa, essa empresa ao fundo na tela que você pode ver. Meu nome é Thiago. Meu nome é Caio. E eu sou o Edir. E nós estamos nesse teste, nesse piloto. Não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos gravando dia 27 de agosto de 2024. E é o primeiro episódio. Tudo bem que teve alguns, né? A gente está testando. O nosso operador Breno, nós aqui, totalmente estudando, né? Iniciando esse projeto, uma sala de vidro, com uma aparelhagem muito legal, muito boa. Dentro de uma empresa, hoje que é a nossa empresa, nós somos os sócios da empresa, que tem uma galera trabalhando ao fundo, caso também você escute um barulho, né, que te incomode. E importante, tem essa parte que é o braço, que é o nosso setor de podcast, que a gente vai trazer vários empresários, né, e eles vão explanar um pouco dos assuntos. Mas temos o setor tributário e fiscal também, onde a galera toda está vendendo, e também o setor de marketing e o tecnológico. Então a gente sempre fala que a 3 Pontos ela é fiscal, tecnológico e digital. E aí tem essa sala aqui de marketing, nessa sala de podcast, aliás. E quer puxar o primeiro assunto? Tem o departamento de piadas. Tá acabando. A gente já fez vários testes, já gastamos as piadas e agora tem que relembrar de novo. É isso aí. Bom, o nosso intuito aqui é falar de tudo um pouco, né? Sim. Acho que é legal você explanar um pouquinho em relação o que a gente vai fazer, qual que é os assuntos que a gente vai comentar, trazer de entrevista. Não dá pra falar de tudo. Então nós vamos ter que falar de tudo um pouco. A gente vai falar de empreendedorismo, vamos falar de entretenimento, política, saúde, vamos falar de empreendedorismo, finanças, religião, cristianismo, né? Vamos ter um programa disso também. E culinária, não sei quem que vai cozinhar, mas a Ju, né? E não tô sendo machista, porque ela cozinha bem. Mas importante falar que, para você que está assistindo nos próximos dias, temos a eleição aí municipal, né? E nós teremos os candidatos à prefeitura da cidade de Leme, aqui, nossa cidade. O Pablo Marçal não é daqui. O Pablo Marçal tá para vir também, eu não sei em qual momento, mas ele vai vir. E eu acabei de saber que nós possivelmente teremos Oséias Gomes conosco. Aí, ó. Já temos um grande que vai empresário. precisar do Heliponto, que é um dos projetos que surgiu num dos testes. É. Logo o prédio da 3 Pontos Company vai ter um heliponto também para receber esse pessoal outro nível. Interditar a rua, tirar os postes, mas vai ter um heliponto. É isso aí. Aí possivelmente vai ter uma galera bem legal aí, a gente já está conversando, né? Tem os nossos parceiros, nós somos sócios, iniciamos a empresa, uma salinha pequenininha, não tinha janela, não tinha nada, só tinha um tapete velho que dava rinite, umas mesas pintadas a tinta. Era uma salinha aqui do bar do Urso, né? E ficava na frente do estoque de cervejas e bebidas e barris. Então, hoje, graças a Deus, né, cresceu bastante essa empresa que você vê ao fundo na foto. É uma empresa já grande, conceituada, né? Apesar de ter 7, 8 meses, a gente faz um trabalho sério. Né? E o que a gente vai poder falar agora? Eu falaria que aquela parede branca, feia, descascada, não faz parte, é só o reflexo. É verdade. É reflexo de um hotel que está abandonado. E eu acho que também, vamos puxando o que você comentou, acho que para as pessoas que vão assistir já agora, saber que acho que os próximos capítulos do podcast vai ser com os parceiros, né? Que, como você disse, abraçou o projeto quando era uma pequena salinha e tem pessoas aí que acreditou mais na gente do que em si na estrutura, em tudo que estava acontecendo, viu potencial mais na gente do que em si no que estava enxergando. Então, acho que vamos chamar essas pessoas para participar inicialmente por gratidão e também para conseguir falar do trabalho deles e divulgar o trabalho deles, porque esse podcast inicialmente é uma coisa regional, mas pretendemos que se torne nacional, onde vai poder fazer a divulgação do trabalho deles. Toma cuidado, Flow, que a gente tá chegando. A gente precisa achar alguém para riscar a mesa aqui e fazer a logo, né? É isso, né? Já tô providenciando o meu cigarro eletrônico. Cuidado aí, Flow. Um pendrive. Tem o uísque sem álcool aí.
desses parceiros, né? Estamos falando, por exemplo, do Renato, que é um sócio de um braço nosso aqui tributário. Estamos falando do Rafa, né? Que trouxe toda a parte tecnológica, que ajuda a gente a desenvolver como sócio aplicativos. Estamos falando do Bruno da NAP, né? A NAP, onde ela está. E mesmo onde eles estão hoje, ainda assim, olhar pra gente na salinha e poder ver, pô, vou ajudar, né? Vejo potencial. Porque hoje é fácil ver um prédio desse tamanho, uma sala de vidro, ver toda essa estrutura, ver 40 pessoas, 50, 60 pessoas trabalhando, que seja, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo. E poder confiar, né? Poder querer investir, querer estar junto, querer admirar, bater nas costas, elogiar. Mas essas pessoas que a gente está citando, algumas outras, Marcos Gimenez, Assertif, né? Outros também, abraçaram quando nós estávamos numa salinha. Né? A gente conta uma história que a gente já contou 2 vezes hoje, mas tem que contar de novo, né? Que é a história de que a gente estava numa salinha pequenininha dentro do bar, né? E quando as pessoas viam, igual aconteceu a história do senhorzinho que tinha 5 CNPJs, e aí qual que é o nosso trabalho? É fazer uma consultoria tributária, encontrar oportunidade e trazer dinheiro. Esse é o trabalho de um dos braços da empresa. Então, quando esse senhorzinho veio até a empresa, né, a convite da Larissa, que foi a nossa primeira supervisora que chegou, que hoje cuida da equipe, nós não sabíamos que ele vinha, apenas a Larissa, né? E ele chegou na empresa, no bar, né? No bar do Urso, uma franquia da Ambev. E quando ele chegou, ele falou, eu quero falar na 3 pontos, né? E na época tava a garçonete e minha mãe tava. E eu lembro que as duas não sabiam. Pô, 3 pontos, nem sei o que é isso, né? E aí elas lembraram. Pô, deve ser a empresa lá, o Thiago, o Caio e tal, que estão começando na salinha lá. E aí foram levar o senhorzinho na sala. E aí, conforme subia a escada, no piso superior, não sei se dá pra ver na foto. Ele tropicou no barril. Tropicou no barril. Um monte de garrafa de cerveja, barril, aquela... Mas ele não caiu. Ele não caiu. É a mesma coisa que você entrar numa lavanderia e lá no fundo escondido tem um cassino, né? Um negócio estranho, assim, meio... como se fosse proibido, mas não é o caso. E aí quando ele entra na sala, tava o Gil, eu, o Caio, a Ju, minha esposa, a Larissa, aquele cheiro fedorento de salgadinho. O Breno já estava nessa época, Breno? Já estava. O Breno também, o nosso operador, já estava nessa época. Aquele fedor de salgadinho, né? A Ju comprou aquele salgadinho bem furreco mesmo, tal, não tinha dinheiro nem para comprar Ruffles, né? Tapete peludo, vermelho, que dava rinite. Bom, resumindo a história, imagina só, não passou credibilidade nenhuma e a gente não fechou com o cliente. Então a gente não tinha credibilidade. Mas a gente tinha vontade, a gente tinha competência, o produto, o nosso serviço já estava validado, né? Então faltava, né, o quê? Faltava a gente investir na imagem. E eu mostrar o quanto eu falo que é importante hoje, né? A gente se posicionar como pessoa, como autoridade, com a estrutura, com o conhecimento. Na internet, né? A importância para os empresários que estão assistindo, você está posicionado na internet hoje e a gente te posiciona. Querem complementar? É importante falar que a empresa foi crescendo e é um prédio grande aqui, não sei se na imagem, não sei qual câmera que está aí, mas na imagem da TV dá para ver que é um prédio grande, é um sobrado, inclusive. E a empresa foi crescendo e precisava de espaço. E nós tínhamos uma franquia aqui de um bar da Ambev, que era uma franquia do Bar do Urso. Mas abrimos uma em Araras, e a de Araras é bem maior que aqui. De Araras performou bem melhor que aqui, né? Em tudo, né? Em questão de público, de faturamento, de lucro. E aí, conversando, inclusive eu não era sócio até então, né? Me convidaram depois. Mas nesse vai e vem, decidimos então encerrar o bar aqui. Né, reformamos todo o prédio, mudamos tudo aqui. Tudo muito rápido, não inclusive. Estrutura não, né? Acabamento, portas. E o prédio todo virou então a 3 pontos que está aqui hoje. Sim, foi tudo muito rápido, né? Então, para você que está assistindo, você fala, mas isso daí foi quanto tempo? Estamos falando em agosto, 27 de agosto, iniciamos isso em final de janeiro, né? A primeira vez que conversamos de fazer alguma coisa foi 19 de janeiro, mas que o produto em si começou a performar foi no começo de março. Porque até então eu tinha ido com a Ju, minha esposa, fazer na lua de mel, né? Lua de mel não. 6 anos de casado, em novembro do ano passado. E lá em Nova York, a gente estava, e eu vi a oportunidade de vender comercial da Times Square. E lá eu fiz mais ou menos R$7.000.
em poucos minutos, vendendo comerciais para alguns empresários que eu conhecia. Aí a gente chegou com essa ideia, né? Vamos vender comercial da Times Square, vai arrebentar, né? E aí, resumindo, a gente não vendeu nenhum, porque uma coisa é você estar lá e fazer na hora e já enviar, outra coisa é você vender para falar que vai gravar daqui 30, 60 dias. E a pessoa, na verdade, ela quer ter experiência de estar lá em Nova York, né? Dela poder se gravar. Então não deu certo, mas ainda assim, com todo o projeto e tal, a gente, né, Deus foi colocando as pessoas certas, os serviços certos, as coisas foram acontecendo, e aí, resumindo, tava eu, tava o Caio, tava a Ju, depois chegou aí o Noidir, meu pai, né? Cada um tem a sua expertise, cada um tem a sua bagagem, e um foi complementando o outro, né? E hoje estamos aqui. Acho que falando um pouco mais a fundo da parceria, né? O Ti trouxe toda a bagagem de conhecimento, de criação, de visão, com certeza a parte do marketing digital, que é onde está a maior especialidade dele dos últimos anos em lançamento. E eu agreguei com a minha parte de gestão de pessoas, sistema, organização dos bastidores aí. E quando o Noedir entrou, ele trouxe a bagagem de experiência, né? Para algumas tomadas de decisão que a gente, por ser novo e não ter vivenciado algumas coisas, ele auxiliou. Trouxe também a bagagem do direito, por ser advogado, então ele ajudou a gente em muito contrato aí que a gente poderia ter assinado e se prejudicado. Então ele ajudou bastante a gente nessa avaliação. Depois a Ju já estava, né, me ajudando a gente muito na parte comercial, que ela tem esse conhecimento, e depois veio a Laís agora fazendo a parte financeira, ajudando a gente na parte financeira e RH. Então assim, foi uma parceria que cada um com a sua especialidade, seu conhecimento, conseguiu agregar, trouxe o equilíbrio, cada um na sua parte, cada um colocando o seu conhecimento e eu acho que hoje a gente está caminhando muito rápido. Para mim, que não sou do planejamento, né, por ser metódico, gosto de planejar as coisas e eles com uma visão diferente de empreendedorismo, fazendo o negócio ir mais rápido do que eu imaginaria que uma coisa poderia acontecer e está acontecendo da maneira que está indo, né? Mas foi graças a esse equilíbrio e cada um aplicando o seu conhecimento da melhor forma possível. É importante falar, gente, uma coisa muito importante que ele falou aqui, que eles são novos. E eu não gostei dessa parte, porque pareceu que eu sou velho. Mas agora, outra coisa da história que eles contaram do início, é importante falar que essa parte do prédio novo, dessa reforma, foi coisa também de meses, né? De 1 mês, 2 meses no máximo. A gente meio que decidiu e foi fazendo. Porque a gente tem esse costume, né? E fica aí um conselho para os empreendedores. Às vezes a pessoa fala assim, mas como que você fez? Como que cresceu? Como que você chegou tal? Fazendo. Né? Você ficar planejando a vida passa e você não faz nada. Né? É bom não fazer loucura. Mas não adianta só planejar e não fazer. Tem que sair fazendo. Vai planejando e vai fazendo meio que junto ali, né? Senão vira só planos, sonhos e você não fez nada. E por final, eu ia falar mais uma coisa que eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Nos outros testes que nós fizemos, a gente não respondeu essa pergunta que ninguém fez, né? Mas sempre fazem. Por que 3 pontos? Eu falei, por que 3 pontos? Então tem vários significados, né? Muitos significados. Um deles que eu considero muito forte que são vários setores, né? Alguns podem falar que são 3 cabeças, outros podem falar que são vários setores, que só um ponto não funciona, precisa de mais do que um ponto. Né? Se você levar isso pro cristianismo, né? Como o significado mesmo que tem, pode ser Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse para mim é o principal. O principal é a Trindade. Tem muitas pessoas que vão olhar, vão saber que isso aí também tem uma simbologia maçônica envolvida, que a pessoa pode pensar dessa forma também. Então, muitas pessoas têm várias ideias, né? Então, tem vários significados. E para cada um de nós tem um significado mais importante que o outro, né? E para mim também eu considero como a Trindade como o maior significado. Lembrei o que eu ia falar. É importante falar, né, que a gente está brincando aqui, soltando algumas piadas, mas nós somos uma empresa séria, pessoas sérias, mas pessoas felizes, né? Somos sérios no trabalho, mas a gente não quer ser pessoas amarguradas, queremos ser pessoas felizes e que transborde essa felicidade. Exatamente. Tanto que quando os candidatos a prefeito vierem, o que a gente quer fazer eles rir. A gente quer fazer eles rirem. Porque se eles perderem a eleição, depois eles vão chorar. Mas é bom encarar isso com alegria. Exatamente. Mas o mais importante é que a gente faça algo descontraído. A gente não quer fazer nada engessado. Tudo bem, é importante ter que ter as perguntas, eles precisam responder as perguntas, mas que seja um negócio, né, tranquilo, né? Com certeza. Um bate-papo bem bacana. E acho que só finalizando essa questão do que a gente pretende fazer no podcast nesse primeiro momento, que seria primeiro, acho que um podcast com
esses parceiros, né, que veio, e logo depois a gente já vai ter o calendário aí já de fazer esse podcast com os candidatos, né? Acho que a data ainda não está definida, mas logo vamos ter que definir por causa da agenda deles, né, de campanha. Mas... E também pretendemos, acho que, fazer com alguns vereadores, né, que estão com a gente aí na parceria. Sim, é importante o Caio ter falado isso, porque às vezes você vai ver, sei lá, nem sei dizer quantos vereadores tem, quantos candidatos a vereadores tem, mas tem muitos. E aí vai ter 3, 4, 5 aqui. Aí vão falar, pô, deu preferência. Na verdade, não, você tá rindo por quê? 4, 5 aqui. Aí vão falar, pô, por quê? Porque tem um motivo. Nós temos um braço nosso da empresa, é o setor de tráfego pago, o setor de marketing. E são os vereadores que investiram na nossa empresa. Entendeu? Então, assim, é um trabalho justo, um trabalho honesto, um trabalho com contrato. Então, assim, não tem por que às vezes eu investir em alguém que não está olhando pra gente com a mesma visão que esses outros olharam. Entendeu? Então, nós vamos trazer alguns. É óbvio que pode ser que aconteça de vir outros, né? Que talvez não tenham investido, mas que paguem para estar aqui, comprando a hora. Porque, gente, a gente tem que ser honesto e falar aqui uma coisa importante. O podcast hoje ele é tão importante para você ter ele no YouTube quanto para você também ter os cortes. Estratégia Pablo Marçal, por exemplo, né? Então tem esse caso. E, por outro lado, também a gente faz questão de não trazer alguns candidatos, como alguns vereadores que hoje já são vereadores aí, né? E só dão trabalho, não fazem o trabalho que tem que fazer, né? Que é de fiscalizar, ficam enchendo o saco das pessoas, dos empresários principalmente, né? Porque tem muito político que olha o empresário, o empreendedor e vê ele como um problema. E, na verdade, a gente só quer trazer solução, porque, no fim das contas, somos nós que trazemos trabalho para as pessoas, não é o político. O político ele tem que ver as melhorias, ele tem que fiscalizar, mas trabalho não, ele não traz trabalho. Trabalha para o povo, né? É só um adendo aqui que ele falou que a pessoa vai pagar, mas estamos falando de coisa legal, né? Isso. Então, um investimento dentro das leis eleitorais, né? Não é pagar a propina para nós, não. Até Não, porque se a pessoa chegar aqui, eu falo isso, né? Graças a Deus, eu tenho uma empresa na cidade aqui há 30 anos, sempre prestei serviço para a prefeitura, nunca me pediram um centavo de propina. Se pedissem, eu também não ia dar, mas nunca me pediram um centavo de propina. Exatamente. E não é agora nessa nova empresa que nós vamos aceitar. Exatamente. Às vezes até por isso, porque pode ser que existam 3 tipos de políticos candidatos. Às vezes aquele que não tem o discernimento da importância da internet, que eu acho difícil que não tem, mas deve ter alguém muito mais idoso aí, que não tem essa expertise de digital. Tem aqueles que não têm dinheiro de campanha, porque realmente tem casos políticos pequenos que não tem. E talvez tenha aqueles que preferem investir para empresas de fora e, sei lá, né? Fica aí essa parte da conversa. Vai da estratégia de cada um, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala custo, é porque tem um custo, né? O nosso trabalho, a expertise, não são só nós 3. Tem uma galera aqui por trás, trabalhando. Né, para montar isso daqui. Claro que já foi falado que isso aqui está dentro de uma empresa, não é a empresa. Esse podcast não é uma empresa, está dentro de uma empresa, um braço da empresa, né? Mas tem custo. Né? Exatamente. Investimento aqui. Tem custo. Cada microfone desse, que diga-se de passagem, nós não estamos aqui para falar de outros podcasts da região, até porque a gente não conhece todos, né? Mas, ó, uma mesa de madeira chique dessa, cara, microfone de qualidade, né? As câmeras de qualidade, coisas que dá para melhorar e a gente vai melhorar, mas que, para quem começou, né? No primeiro... Só uma televisão de 85 polegadas já é maior que a do Flow. Eu não sei se existe desses podcasts aí, Flow, Inteligência Limitada, esses podcasts mais famosos. Não sei se existe ainda no YouTube os primeiros vídeos deles, né? Mas caso exista, com certeza começaram com coisas às vezes até mais simples e mais barato que a nossa. Exatamente. A única desvantagem que nós temos aqui é a desvantagem da localização. Estar no interior. Né? Isso. Mas estaremos no interior, no coração das pessoas, nacionalmente. Tanto quando nós fomos no jantar, estava o Zéias Gomes, Janguier Diniz, grandes empresários. Uma das coisas que acho que foi o Janguier que falou, tava tentando me recordar, né? Ele falou, Janguier é aquele do abestado. Abestado. Não é abestado, não, é... Obstinado. Obstinado, Quero ver se um dia ele vier aqui e assiste esse episódio. Mas olha, ele tava zoando, mas ele falou isso aí na cara do Janguier, né? O abestado. Não, ele falou assim, não, é verdade, o Tiro Lipa fala abestado pra mim. O Tiro Lipa chama de abestado. Mas assim, mesmo a questão geográfica é complexa, é complicado, mas nada impede da gente buscar, através do tráfego pago, do bom marketing, do bom digital, fazer com que as pessoas venham até nós. Igual aconteceu agora no caso do Oséias. Que a assessora dele falou assim, olha, o Oséias ele pode muito bem abençoar vocês aí que estão começando com esse podcast. É óbvio que ele não vai querer cobrar nada,
né? Porque você está dentro Se ele vai abençoar, ele vai ter que pagar. É verdade. Do Instituto Êxito e tal, né? Mas ela falou, o único detalhe é, vocês só precisam ver a questão do transfer, né? Ah, foi só de menos, isso aí leva, busca. Vamos lá. Isso é de menos. Então, assim, a gente vai dar um jeito para as coisas que normalmente as pessoas não veem, né? Que essa questão, as pessoas sempre pensam que, quando as pessoas entram aqui, elas falam, nossa, empresa estilo Google, né? Porque tem um tobogã e tem a sala de vidro e tal. Mas, pô, por que não investir estruturas que normalmente se vê na capital, no interior? Então a gente está aqui, a gente está sendo disruptivo. Então a gente espera que as pessoas, de alguma maneira, né, elas queiram trabalhar com a gente, elas queiram estar junto, né? Não como interesse, mas sim como um parceiro, né? Onde um ajuda o outro, onde uma mão lava a outra. Para crescer, seja grande. É isso. Alguém quer contar uma piada? Uma vez... Não. Mas tá valendo, é isso aí, gente. Bom, detalhes importantes, então fique ligado, né? Se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo, é o piloto. Qualquer erro que você ouviu, qualquer situação que... Dê um like, habilite o sininho. Habilite o sininho. Qualquer situação, entenda que é o primeiro, né? E a gente vai melhorar todos os dias. Vamos ter que melhorar bastante. Exatamente. E o nosso foco é ter muito conteúdo semanal, né? Apareceu um parceiro, um amigo, um cliente, né? Outra coisa importante, você chegou nesse YouTube, não sabe quem é a gente? Tem os links aí, para você seguir a página, os sites. E se você quiser fazer uma consultoria tributária para tua empresa... Agora é sério, agora o assunto é sério. O assunto é sério. Porque é dinheiro, gente. É dinheiro que você às vezes nem sabe que você tem e você tem. Exatamente. Então, se nós temos aqui bastante pessoa trabalhando, vendendo, né, entre aspas, mas indo atrás, que liga para uma empresa e fala assim, você tem dinheiro para receber. Às vezes a pessoa não quer. Mas a maioria das empresas tem. Tá precisando, né? E a gente quer contar a tua história. Então, se você veio, cara, fiz lá a tributária, recebi um dinheiro, a gente faz questão de trazer você para contar a história. Porque é um trabalho certo, é um trabalho honesto. Tem um cliente nosso que é da restituição e ele também é cliente aqui do marketing. Né? A gente pode falar o nome, né? O Arroz? Preferência. Arroz Preferência. Ele é um caso que já várias vezes empresas foram oferecer o trabalho tributário para ele. Ele falou, não quero, obrigado, não sabia o que era. Até que um caso teve um fiscal, né? Foi o fiscal da Receita, que foi até ele, não tem nada a ver com esse serviço, mas foi até a empresa. E ele perguntou, falou, olha, sempre me ligam oferecendo um trabalho tributário e tal, explicou. E aí o fiscal falou para ele, não, você tem que fazer, é direito seu. É direito seu, você precisa fazer. É um valor que você pagou a mais do que deveria. Exatamente. Então eu não vou falar em valores, porque a gente já citou o cliente, temos né? uns barulhos aqui, estão destruindo o prédio. Estão parceneiro mexendo. Então, assim, por que estamos falando isso? Porque o que a gente quer, de alguma maneira, é trazer ele para contar essa história. Porque é importante. É uma quebra de objeção. Com certeza. Então, muita gente, a maior objeção que a gente tem hoje é esse receio da Receita, né? E quando... Você não está tomando um dinheiro ilegal, você está tomando um dinheiro que foi pago indevidamente. Então é um dinheiro seu que está ali parado. Hoje 95% das empresas pagam esse imposto, paga imposto indevido. Hoje nós sabemos que temos mais de 5 trilhões de reais parado na Receita de pagamento indevido. E é um dinheiro que vai caducar com a mudança com a reforma tributária, está em contagem regressiva. Cada ano que passa é um ano a menos, a gente só pode recuperar 5 anos, porque uma empresa que tem 20 anos já se prescreveu 15, então só tem 5 para restituir. E agora com a reforma, daqui a pouco vai ser 4, daqui a pouco vai ser 3, e esse dinheiro vai acabar. Então nós aqui, como 3 pontos, estamos correndo atrás. Lógico, temos nossos lucros em relação a isso, mas estamos correndo atrás, aumentando a equipe, colocando o máximo de gente possível, porque a gente sabe que é um dinheiro que vai ficar para o governo. Investindo em pessoas, né, é importante. Quando as pessoas entram para trabalhar aqui, elas não entram no escuro. A gente capacita as pessoas, a gente qualifica, tem CRM, tem toda uma qualificação. E aí a gente contou a história de um caso tributário. Mas caso você não tenha uma empresa grande para esse porte, mas quer fazer também marketing com a empresa, você também tem esse acesso. Num dos links tem o site aí nosso do marketing, onde nós temos as pessoas que desenvolvem artes, as pessoas que fazem tráfego pago, e tudo é através do nosso suporte, que você vai falar diretamente comigo quando a gente fizer uma reunião. Isso é importante que você saiba, né? Um caso, eu contei o caso do tributário, a gente conta um caso do marketing. Um casal que a gente tinha que vender churrasqueira para eles. Como é que a gente vai vender churrasqueira na internet? Não é um produto maravilhoso, não é um produto que todo mundo gosta, é um produto high ticket, ele custa em média R$ 3.500. Então, assim, a gente tem que ter uma estratégia. Então, só rodar tráfego pago não é uma estratégia. Precisa ter uma estratégia por trás.
Qual foi a estratégia que a gente adotou? A gente pegou o casal e trabalhou a imagem do casal. Então era o casal que acordava cedo, que trabalhava junto, que montava a churrasqueira, que instala a churrasqueira, todo o processo do casal do início ao fim. E aí a gente usou isso como marketing. Resumindo, aí eu abro uma observação. Não vai acontecer sempre com todo mundo. Aconteceu com eles. Mas resumindo, investiram R$ 2.500 e voltou 45 mil. Certo, né? Foram 15 churrasqueiras vendidas no primeiro mês. Tiago, você vai fazer isso com a minha empresa? Não significa isso. É um trabalho em conjunto, é um trabalho estratégico. Nem todo mundo, às vezes a gente vai lidar com um cliente que também não tem capacidade muito boa de desenvolver vídeos ou falas, mas o que a gente pode fazer, a gente faz. Né? A gente quer fazer um trabalho de parceria onde a gente ganha e você também ganha. Certo? Certo. Isso aí, ganha. Ganha. Essa terceira edição que a gente gravou de teste foi mais séria, né? Espero que agora dê certo, né? Porque precisa gravar mais um. O Breno não vai poder ir embora não, Breno. Se você fez alguma coisa errada, você vai ficar até 10 horas. O nosso operador tá aqui fazendo hora. Isso aí, gente. Muito bom. Fechou. Certo? Mais nada a acrescentar? Eu acho que não, mas piada, depois eu penso uma piada melhor. Mas... A gente vai ter que fazer uma só de piadas. Agradeço a atenção de todos e até o próximo capítulo. Se você quiser ver mais desse podcast, procure um oftalmologista. Vai colocar a vinheta pra acabar? Então, tchau.